Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que virada do Inter sobre o Flamengo no Beira-Rio, hein? Finalmente o Inter de 22 apareceu. O Gerson é craque, tem um novo rubro-negro aí nas mãos do Sampaoli e o Maurício foi decisivo. Vamos falar desse grande jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Jogo às 11 da manhã sempre reserva esse tipo de emoção, né? Não sei o que acontece, né? Ainda mais envolvendo duas grandes equipes e o Inter talvez potencializado pelo rival, pelo adversário, o Inter que acompanha há muitos anos, ele costuma se complicar contra equipes menores. Agora, contra equipes que jogam futebol mais tradicionais, os grandes rivais, o Inter tem um histórico interessante, né, de fazer bons enfrentamentos. Inclusive contra o Flamengo recentemente, até no Maracanã, né, teve aquele 4-0 com o gol do Tyson e tudo mais. Saindo do meio de campo, o Inter costuma complicar para o Flamengo nos últimos tempos. E tem um retrospecto interessante, especialmente jogando no Beira-Rio. O Sampaoli, inclusive, mesmo treinando o Santos e Atlético Mineiro, nunca ganhou do Inter. Então, vejam só, o Inter costuma jogar contra grandes equipes e fazer bons enfrentamentos. A questão é que o Inter de 2023, ele ainda não tinha aparecido com consistência, com qualidade, como aquele Inter que terminou 2022 somente atrás do Palmeiras. Não disputou o título, mas terminou somente atrás do Palmeiras, num grande segundo turno, numa recuperação muito boa. Em termos até de jogo de futebol, né, o Inter, o Mano Menezes conseguiu ajeitar o Inter na reta final, o Alemão sendo um cara muito importante, o Pedro Henrique, destaque absoluto, o Wanderson também. Muito por conta da última janela que o Inter fez repatriando esses jogadores. O Vitão foi um grande zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Bustos na lateral direita. Acontece que vem a virada para 2023 e esse Inter meio que se perde no caminho. Não pelos resultados, por não ter chegado à final do Campeonato Gaúcho, mas ficou difícil de definir um meio-campo interessante com a lesão do Gabriel. E aí o Mano testou várias situações, contratou o Baralhas junto ao Atlético Goianiense, que nunca despontou. O Maurício, que vinha sendo um jogador interessante, meio que caiu tecnicamente também no começo do ano. O Alan Patrick começou a se destacar e aí parecia que era o único grande jogador. O Wanderson e o Pedro Henrique alternavam, oscilavam muito. Aí o Inter traz o Luiz Adriano, que não fez bons jogos, por isso que o alemão foi titular. Ele fez o gol durante a semana aí pela Libertadores, né, dando a vitória para o Inter, mas precisava ter uma sequência. E o alemão ele tem muitas limitações técnicas. Eu diria o seguinte, a gente pode ficar com o sentimento, né, no final do jogo de que o Flamengo poderia ter vencido, porque realmente na reta final do jogo ali, cara, foi uma pressão absurda, teve bola na trave, defesa do Kehler, entreveram na área, bola pererecando ali, quase saindo dentro do gol. Mas também é verdade que o Inter teve muitos contra-ataques a seu favor no primeiro tempo e o alemão não soube aproveitar. Porque ele tem dificuldades técnicas, né? Ele é um cara que briga, ele é um cara que marca a saída de bola do adversário, ele é um cara trombador, ele é um cara que muitas vezes tá onde tem que estar, mas ele tem limitações em relação a outros centroavantes mais técnicos. Mesmo assim, exatamente pela deficiência técnica que o Luiz Adriano vem desempenhando nos últimos jogos, o alemão foi escolhido como titular. E fosse um jogador, um Luiz Adriano um pouquinho melhor, talvez o Inter tivesse melhor sorte, inclusive no primeiro tempo, com vários contra-ataques em possibilidade. Também é preciso dizer que o Sampaoli, que está chegando, que estreou no Campeonato Brasileiro, tá dando uma nova cara para esse time. Dessa vez ele abandonou os 3 zagueiros, fez uma linha de 4, né, com 4 defensores ali, e o Vidal mantido no meio-campo, junto do Thiago Maia. O Gerson jogou uma enormidade, e o Gerson foi jogador do Sampaoli no Olympique de Marseille e foi muito bem por lá. Então, às vezes um treinador potencializa um jogador e às vezes destrói. O Vitor Pereira não conseguiu tirar absolutamente nada de nenhum jogador do Flamengo, a não ser o Ayrton Lucas, que continua jogando bem, mas talvez tenha sido o único destaque do Flamengo de Vitor Pereira, mas de resto, muitos jogadores ali estavam jogando abaixo do que podiam. Inclusive o Everton Ribeiro, que foi colocado como titular e fez um grande jogo. Vejam como a confiança de um técnico, vejam como o jogador começar como titular. O Everton Ribeiro é um craque de bola, estava na Copa do Mundo, é um dos grandes jogadores da última década do futebol brasileiro, mas ele, enfim, começou a perder espaço, talvez até por uma condição técnica, né, que acontece, mas está no meio de renovação, de renova, não renova com o Flamengo, e o cara perdeu espaço. Só que a gente sabe o jogador que ele é. E aí o Sampaoli deu moral para o Everton Ribeiro, para o Gerson, e o Flamengo fez um grande jogo. E o Inter fez um grande enfrentamento.
Eu acho que isso a gente precisa pontuar. Foi um jogo que no segundo tempo ele se verificou muito mais aberto, inclusive, até que o Gerson tira um coelho da cartola e faz um senhor gol. Um golaço assim de muita tranquilidade, a bola tá picando assim na frente do goleiro, ele consegue dar embaixadinha, tira zagueiro, tira goleiro, dá um chapéu no Kehler e empurra para dentro do gol. Impressionante, golaço. Na qualidade técnica, na individualidade de um jogador que é muito diferente. Ali o Flamengo sai na frente no Beira-Rio e só aí o Mano Menezes percebe que precisa trocar. Né? Na verdade, acho que ele estava insistindo um pouco na escalação do primeiro para o segundo tempo, meio que numa condição natural, assim, para ver se o alemão destrinchava. Não aconteceu. E ele tira o Pedro Henrique também, que fez um bom primeiro tempo. O Pedro Henrique, eu gosto muito desse jogador, o Wanderson também. Ele abriu, né? Wanderson e Pedro Henrique fez um time bem ofensivo, num 4-3-3, e ele estava normalmente na dúvida entre um ou outro, né? Para jogar com dois atacantes, tira o Maurício, coloca esses dois pontas, mais o alemão de centroavante. No segundo tempo ele reconduz, digamos, o melhor Inter dos últimos tempos, que era com o Maurício ali no meio. E o Maurício, cara, impressionante. É um jogador muito jovem, já foi sondado por várias equipes do Brasil e do exterior. O Inter vai fazer muito dinheiro com ele tem 21 anos. E ele é um meia que talvez até tenha subido um pouco para a cabeça no começo da temporada, por conta de propostas, pelo menos são as informações de bastidores, assim, e deu uma deslumbrada, o que é normal, o que acontece, né? O Gabriel Menino no Palmeiras aconteceu isso, entre outros tantos jogadores, mas ele é muito bom jogador. Ele é um meia de aproximação, um meia de qualidade técnica, de boa finalização, de jogo combinativo, e no primeiro toque na bola nele, aí tem a participação do Alan Patrick, né? Que é um jogador cerebral do Inter, achando o Maurício no lado direito para ele tocar na saída do goleiro Santos. O Inter volta para o jogo minutos depois do Gerson ter aberto o placar. Isso foi importante, muito por conta das mexidas do Mano também. A partir daí, cara, trocação pura. Só que o Flamengo muito mais incisivo, até pela qualidade que ele tem no último terço. Aí o São Paulo começa a mexer também, bota o Marinho aberto pelo lado direito, que jogou na estreia como ala pela direita, né? Mas ele faz muito essa função. O Marinho se destacou muito com o São Paulo e no Santos, então ele também tem confiança, também tem moral, vai pra cima, foi um salseiro ali pelo lado direito, Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, Matheus França que entrou bem também, tocando a bola. Cara, e aí o Flamengo numa blitz, né? Numa blitz, e o Inter se segurando, o René fez uma boa partida também. O Inter defensivamente foi bem, apesar das chances criadas pelo Flamengo. E o Flamengo poderia ter vencido o jogo, ter chegado à vitória, porque perdeu muitas possibilidades. O Gabigol dá uma cabeçada que a bola passa do lado da trave, o Matheus França dá uma cabeçada na trave, o Kehler faz uma defesa, teve essa bola ali que o Gerson encontra o Gabigol, inclusive, né? E ele parecia que estava impedido, mas estava livre na frente do Kehler, desperdiça. Boa defesa do Kehler, na sequência ele chuta também em cima da marcação, volta pro Gerson. Cara, foi um jogo delicioso de acompanhar. Um jogo assim, com muitas possibilidades, um jogo de lá e cá, um jogo de chances criadas, começando o domingo. Eu como espectador gostei, né? Apesar de não ter ficado feliz com o resultado, né? Dei aquela secadinha, mas não deu jeito. E aí, cara, tem que valorizar que o Inter fez um bom jogo, mesmo que sofrendo contra o Flamengo, e é difícil você não sofrer contra o Flamengo, e conseguiu um gol nos acréscimos, numa jogada em que o Jean Dias, contratado junto ao Caxias, entrou, recebeu, acho que do Alan Patrick também, não, o Wanderson, né? O Wanderson faz o giro, a bola chega no Jean Dias, e aí vem a marcação, e para muitos ele simulou um pênalti. A bola sobra, o juiz deixa seguir, né? Porque os caras do Inter estavam pedindo pênalti, os caras do Flamengo estavam pedindo simulação. E aí vem na sequência o Maurício, que golaço. Encobre o Santos, chuta onde tem que chutar, com muita calma, tranquilidade, e decreta a vitória colorada. Sobre esse lance polêmico da arbitragem, muita gente me perguntou até, mas aí não tem que parar o jogo ali, simulação é tiro livre indireto. Eu pergunto para você, provavelmente o VAR analisou, e como tem uma marcação chegando, por mais que o Jean Dias tenha valorizado a queda, e isso é bem subjetivo, a gente pode analisar se ele valorizou ou não, ele tem que saltar, entre aspas, para sair da jogada. Ou ele sofre o pênalti. Então eu acho que a arbitragem ali tem que interpretar o seguinte: não teve contato, não teve pênalti, mas ele tentou cavar um pênalti, pode até ter tentado cavar um pênalti, mas eu não marcaria como simulação, porque ele teve que sair da jogada pela marcação do jogador se aproximando. Eu não considero como um lance para você anular o gol do Maurício e marcar uma infração por uma tentativa de simulação, que é algo, na minha visão, subjetivo. Eu não anularia esse gol. Mas, enfim, os jogadores do Flamengo saíram reclamando e tudo mais. Gostei da intensidade do novo time do São Paulo. Já é um time muito mais
envolvido no jogo, muito mais organizado, que potencializa a sua qualidade técnica do meio para frente, que fica com a bola, que morde mais. E o Inter talvez precisava de um adversário, de um jogo como esse, para virar a chave de um time que ficou em 2022 e que não tinha chegado ainda em 2023. Se o Inter vai brigar pela mesma coisa que o Flamengo, a gente não sabe. Se o Flamengo, por ter perdido, vai se perder no meio caminho, não acredito. Acredito que é apenas o segundo jogo do Sampaoli, o primeiro no Brasileiro. O Flamengo já venceu na estreia, o Inter tinha empatado na estreia, agora vence, vai a 4 pontos. Então é um começo de Brasileiro ainda que tem muito para acontecer. Mas as lições, os sinais desse jogo são: vem aí um novo Flamengo, realmente nas mãos do Sampaoli, e talvez um novo velho Inter, com outras peças, mas o Mano Menezes reconduzindo aquele time que deu sinais positivos na reta passada e que ainda não tinha aparecido nessa temporada. Vocês concordam? O que vocês acharam do jogo? Jogaço, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!